Alô, tá me ouvindo? Sim, mãe. Sim. Beleza. Caiu aqui. Tá. Eu vou compartilhar de novo, tá? Beleza. Então aqui é uma forma de preencher que a gente tava falando ali. Tá aparecendo na tela aí, né? Tá sim. Tá. Sim. Então aqui é uma forma de preencher a parte externa, como a gente mencionou ali. Aqui é bem simples, tá bem documentado. Aqui em input volume você bota o source volume, seria o source, quando ele fala assim, source volume, quer dizer que é esse cara que tá aqui já selecionado. Mas você pode escolher outro também e aplicar dentro dele. Mas aplica ele como source e depois escolhe um volume aqui, que tá create new, mas você pode sobrescrever, como também pode criar com outro nome, etc. Quiser aí setar o valor do lado de fora. Como a gente já tem o SOI selecionado e o algoritmo lá aceita o SOI, a gente não precisa fazer isso, mas fica a dica de que dá pra fazer isso caso o teu poro tenha 0 também. Por isso que a gente sempre recomenda, seleciona a tua região de... Ou tu cropa um quadrado dentro do círculo, né, e aí ignora completamente as bordas, tá tudo mais fácil. O pessoal tem feito isso na equipe dos Tio Masais, recordam bem o miolo ali do círculo. Porque às vezes as bordas assim, muito zoadas, assim, vem com um resto de rocha, com uns espuma, uns negocinhos, nem a segmentação consegue separar. Então é uma forma. Ou então você faz o ROI, né? Seleciona certinho ali uma região que você quer aplicar o teu algoritmo. Quase todos os métodos têm essa opção de você botar um ROI para ele trabalhar internamente. Tá? Daí, beleza. Então agora a gente tem o nosso dual, né? Que é o poro. E, né, e tem também o SOI, que é a região ali que a gente seleciona. Aí a gente volta lá no Sprite. Márcio, só um minutinho. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando duplicação no áudio. Obrigada, viu? Obrigada. Beleza, então a segmentação eu seleciono, então, como eu falei, a segmentação é a poro não poro. Aqui poderia ser só poros, mas como aquela ferramenta já me separa em duas, eu escolhi optar por isso, mas também você poderia ir pelo threshold. Só voltar aqui rapidinho, o threshold dessa ferramenta aqui é só um threshold, então você vai conseguir selecionar um range, né? Daí você consegue selecionar só o poro, dá para fazer dessa maneira, ou ir por um método de A, que depois a gente vai dar uma olhada também como é que funciona. Daí tu vai selecionar essa região para poder fazer esse trabalho de inspecionar os poros. Então, a gente vai aqui dual, seleciona a região também. Aqui você consegue ver a proporção dos poros. Essa imagem aqui deve dar uma pesadinha. Senão o PC não vai dar. Aqui é interessante o seguinte, se você não botar, principalmente na questão do cilindro, tá? Se tu não botar uma região aqui, ele faz a proporção em relação à imagem. Então, ao cilindro, aquela borda escura é considerada. E aí vai dar uma proporção meio estranha. Então, sempre que você... Esse é meu medo. se você for fazer proporção, sempre bota uma região. Então, aqui, ele fez a proporção de poro e sólido dentro dessa região que está pintada de vermelho. Tá? Aí, colocou aqui, ó, 13% e 86% só. Tá bom? Aí eu vou desligar ele aqui. Aqui é o método de segmentação que tem, né, de segmentação de particionamento. Agora a gente vai particionar os poros. Então a gente pode escolher via watershed, que é o mais tradicional, ele é o que considera a questão de garganta de poro, distância dos poros, etc. Então ele vai quebrar mesmo eles estando conectados. O que quer dizer com isso? Se o serial que está pelo island, um island ele pinta, se tiver um pixel conectado
numa região, ele vai pintar do mesmo label, tá? Ele vai dizer, esse aqui é o mesmo poro. Então, enquanto que o watershed, se tem dois espaços grandes que vão se afunilando, né, formando a garganta, ele vai separar em dois. Então, essa é a diferença maior. Se você quer identificar que está conectado, o Island vai pegar essas regiões conectadas. Se você quer identificar identificar o poro mesmo, o indicado é o watershed, tá? Tem outros métodos, tem esse medial surface, que é um outro algoritmo que faz um resultado similar ao do watershed. Ele é um teste que foi implementado para testar esse algoritmo, porque ele tem maior possibilidade de ser paralelizado e melhorar a performance para quando a imagem for muito grande. Enquanto o watershed é mais difícil de fazer essa paralelização. Daí ele foi implementado como teste, mas do jeito que está aqui, ele não é mais performático que o watershed, então às vezes não vale a pena rodar ele. Só se você quiser ver uma pequena variação da resposta, assim, para ver, sei lá, uma outra opinião de algoritmo. O Deep Watershed, ele é... eu acho que o Deep não vai rodar no Public, não deveria nem estar aparecendo aqui. O Deep, ele usa um modelo de rede neural. Não vai ter o modelo aqui. Ele faz um watershed usando rede neural, então ele usa as imagens da Petrobras como base para identificar os padrões. Basic Physics. Ô, Márcio, uma dúvida. Teria como manter e deixar só a gente escolher a nossa base de dados para treinamento? Para esse Deep Watershed? Ou não? Então, hoje não tem uma forma fácil de você fazer isso, tá? Assim, tipo, eu te digo, cara, é só clicar aqui que você consegue adicionar a tua base. O que tem, na verdade, é porque os métodos que a gente bota dentro do GeoSlice, os modelos, eles foram treinados fora. A gente não treina eles no GeoSlice, a gente treina fora e só conecta o modelo já treinado dentro do GeoSlice. O que Entendi. pode fazer é treinar um modelo. A gente te passa, por exemplo, o Deep Watershed ele tem essas entradas e essas saídas. Você tem que só respeitar isso. Como você vai treinar, aí fica teu critério. Quais imagens, só tem que respeitar as entradas e as saídas, né? A caixa preta. E aí você pode treinar igualzinho, e aí a gente explica como encaixar ali, tá? Eu acho que seria só ter um formato de pasta. Tem um formato de pasta aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Mais lentos. Não. Aqui. Olha só. Deixa eu ver. Segment Inspector. Aqui, ó. Então, o modelo tá aqui numa pastinha, ó. Segment Inspector, tá? Então, se você montar uma pasta que tem esse nome aqui, Segment Inspector, aqui dentro, tu botar o modelo, o modelo é um JSON e um PTH. Se tu seguir esse padrão aqui, a gente te passa, o modelo tem que ter essas entradas, essas saídas. Se tu fizer desse jeito e botar aqui, tu vai conseguir rodar, entendeu? Eu consigo rodar agora porque eu tô com o modelo instalado, mas vocês não vão ter esse modelo instalado, então não nem rodar porque não é. Tá? Não, beleza. Valeu por explicar aí como é que funciona. Mas eu acho que vocês... A gente depois pode conversar especificamente disso. Vocês chamam a gente ali, se vocês tiverem um modelo, a gente ajuda vocês a colocar. Eu acho que é legal. Tá? Interessante isso. É só porque a gente não fez no mecanismo... Porque deixar genérico essa parte de conectar é complicado, sabe? Aí a gente tem muitos detalhes, né? É difícil dar suporte para isso. Então, mas a gente consegue passar para vocês meio que o caminho das pedras ali e vocês conseguem fazer também. Bom, o que a gente vai fazer, o Base Petrofilm, esses dois aqui são mais para fin section, no nosso caso agora. Daí a gente faz o watershed, então ele tem algumas configurações, tá? O legal do watershed é que você consegue, com poucas configurações aqui, mudar bem, impactar bastante o resultado. O Smooth Factor, ele basicamente eu rodo um filtro gaussiano antes, então ele vai dar uma suavizada na imagem. Isso pode impactar, quer dizer, ele não roda na imagem, tá? O filtro, ele roda no mapa de distâncias. A gente calcula um mapa de distâncias antes, e aí a gente roda um filtro gaussiano em cima desse mapa. O que vai acontecer?
lugares que estão muito fininhos já vão separar, ou então quem está próximo, mas estava separado, acaba dando uma juntada, né? Ele dá aquela borrada na imagem. Então, ali você já cria alguns efeitos que você consegue juntar mais ou menos poros. A outra propriedade dessa distância mínima de poros aqui, como que é a configuração dela? Se você está em 0, você vai gerar o máximo de poros possível. Por quê? Porque qualquer distância entre os centroides, quando eu faço esse mapa de distâncias, eu crio vários centroides, né? Vários picos ali que são a distância máxima até o fora do segmento, né? Como é que a gente calcula esse mapa de distância? A gente meio que vai tirando a diferença do ponto para fora do segmento dele. Então, a distância mais curta até sair fora do segmento. E então aí vai ter um ponto que é o mais distante de todos, esse cara vira um centroide. Vai ter outro ponto que também vira, vai ter vários pontos. Cada um deles vai ser um poro. Se você seta 0 como distância mínima, o que vai acontecer é que qualquer distância já separa dois poros, né? Se você começa a aumentar, então aí ele vai começar a considerar assim, tipo, se eu tiver pelo menos essa distância desse poro, eu sou o mesmo poro. Desculpa. Se um centroide tiver a distância, por exemplo, o exemplo para 5 pixels, né? Se eu tiver 5 pixels de distância, eu continuo sendo o mesmo poro. Passou disso, eu já viro outro poro. Tá? Então é mais ou menos assim que é a lógica desses parâmetros aqui. Quase todas as imagens que eu rodo, 5 pixels é bem suficiente, assim. A gente até avisa que a gente nem deixa chegar em 0, porque senão gera muito, muito poro. E daí gera muito poro e acaba que fica difícil fica inviável, assim, fica uma imagem 3D, assim, em geral. Muita informação acaba ficando, a gente não consegue tratar. E a gente também não deixa aumentar muito, começa a ficar vermelho aqui, porque ele ficou assim indicar, você vai pintar tudo e vai conectar tudo. Porque você está aumentando tanta distância que tudo vai virar o mesmo poro. Então a gente deixa mais ou menos, eu deixo 5, 6, 7, sempre dá um resultado legal. Tá? Daí, outra coisa que tem de configuração é qual que é o tipo da segmentação que você está fazendo. Aqui no Inspector, qualquer coisa que você segmentar, você pode vir aplicar. Você pode segmentar grão e vir separar os grãos. Você pode segmentar, no FinSection tem muitas coisas de ooid lá, que é as bolinhas assim. Você pode segmentar esses caras e vir aqui particionar no FinSection, no Inspector. Então você pode fazer com qualquer segmento, né? Não precisa ser poro, fazer esse particionamento. Só que, como a gente usa muito para poro e grãos, a gente colocou essa configuração aqui que é para você identificar. Ela não impacta tanto assim, tipo, no termos do resultado. Ela só vai fazer o quê no final do resultado? Ela vai olhar os tamanhos e vai classificar de acordo com uma tabela de tamanhos. Então, poro vai ficar lá, macroporo, mesoporo, microporo, os nomes, né, esses nomes assim, ele vai classificar nessa tabela, que é uma tabela que a Petrobras nos passou. Se você selecionar grão, ele tem a mesma tabela, só que para grão, e aí ele classifica os grãos ali também, tá? Então, se você não está trabalhando nem com grão, nem com poro, né, outra coisa, tipo, esses dias o pessoal estava trabalhando com uma imagem de drone lá. Aí não importa o que você selecionar aqui, né? Vai classificar lá, mas ele não vai ter sentido lógico ao resultado da classificação. Mas as outras métricas são todas ok, certinho. Então, vou dar uma cara aqui. Tá. Ele está reclamando que eu não selecionei qual o segmento que eu quero aplicar. No caso, eu quero aplicar para pó. Eu aplico. Eu esqueci de um negócio. Ele vai não eu agora. Eu esqueci de falar disso. Tem um bug nessa versão que a gente tem um algoritmo especializado para calcular esse mapa de distâncias, que é um algoritmo que usa a placa de vídeo.
E nessa versão específica ele está com um problema que quando a imagem é grande e não cabe na placa de vídeo, ele não faz a quebra da imagem e aí ele falha. Vamos ver se vai acontecer. Se essa imagem quer virar o suficiente. Eu tô achando até que não vai acontecer, só porque eu falei. Mas se acontecer com vocês, a gente já vai essa semana ou na próxima, no início da próxima, a gente já vai gerar a versão 2.7 com as correções que a gente, tanto a questão do RAW quanto essa correção da memória aqui. Aí daí varia um pouco, né? Varia assim, tipo, se aquela imagem cabe na memória ou não, daí ele falha nesse esquema que eu mencionei. Se ele falhar, daí a gente vai reproduzir o exemplo aqui, mas eu vou reduzir um pouco a imagem, vou cropar um pedaço menor dela pra gente executar. Márcio, Oi. sabe me dizer qual é a diferença daquele single shot bet mesmo ali que tá marcado? Ah, boa. Então, isso aqui ele é um resquício no passado, digamos assim. Single shot seria executar um só, né, uma imagem e ver o resultado. O bet era um caso específico que a gente tratou para a Petrobras, que eles tinham feito várias segmentações e o que era o caso mesmo? Digamos assim, você fez rodou várias vezes o Spectre para várias amostras, né? Então você fez lá 10 amostras, tem resultado de Spectre para 10 amostras. Tem 10 projetos do Gerswise. Daí você quer reexecutar esses caras com um parâmetro diferente. Daí o bet era isso, sabe? Você selecionava a pasta onde estavam esses projetos, ele ia passando projeto a projeto e reexecutando só um Spectre com um parâmetro diferente. Então, é uma forma de rodar várias imagens mais rápido. Mais rápido não, de forma mais prática. O tempo é o mesmo. Beleza, obrigado. Mas esse aqui tá faz muito tempo já, eu nem sei como é que ele tá no momento, assim, tipo, porque muita coisa mudou dos projetos, então talvez ele nem esteja tão funcional ainda. É uma coisa que tem que ser removida e tá deprecado, assim, a gente tem que remover ele dali. Bom, finge que ele nem tá ali. Galera, a imagem é um pouquinho grande, ela vai demorar um pouco, eu acho. Aí, como eu falei que a gente ia fazer uma pausa às 10 horas, a gente volta às 10h15, pode ser? Pode ser, Márcio. Aí eu deixo ela rodando aqui. E aí a gente. Eu acho que vai dar certo. Eu tava achando que ela ia falhar, mas eu acho que ela vai dar certo. Mas pode ser que falhe no de vocês. Se vocês botarem uma imagem muito grande, bem provável que vai falhar, porque ontem eu testei com uma grande e tinha falhado. Então é isso. 10h15 a gente volta. Eu vou deixar rodando aqui.